Nem sei por onde começar. Faz o quê? 9 meses? 1 ano que eu desapareci desse canal e aí do nada assim eu volto com esse assunto polêmico. Oi amigas, tudo bem? Tem muita coisa que eu quero compartilhar, mas eu acho que eu vou fazer isso ao longo dos outros vídeos, em outros dias que eu vou atualizando da minha vida pra vocês. Mas eu acho que a coisa mais importante de mudança que aconteceu com a minha vida foi eu ter saído de um relacionamento extremamente tóxico. Eu já pensei várias vezes de ter contado. Às vezes duvido sobre o que eu vivi e acho que eu não fui tão vítima assim. E que, sei lá, ele vai aparecer aqui nos comentários e vai ver esse vídeo do nada e vai dizer que eu sou uma maluca, que eu tô inventando tudo isso, que eu só quero view, que nada disso aconteceu, que é tudo coisa da minha cabeça. E aí toda vez que eu penso no fato de querer contar o que aconteceu comigo, eu mesma vou lá e me desacredito. Fui pegar uma água porque eu tô muito desconfortável pra falar sobre isso. Tá, eu vou começar logo a história antes que eu desista mais uma vez de contar ela. No total, a gente ficou 8 anos juntos. A gente se conheceu no ensino médio, eu acho que eu tinha 17 anos de idade. O início do relacionamento, ele era um relacionamento de adolescentes. A gente tinha preocupações de adolescentes, brigas de adolescentes. Então não tinha nada assim que eu achasse que era alguma red flag ou alguma coisa assim parecida. A gente discutia bastante, mas eu acho que começou a ficar um pouco complicado depois do primeiro ano de relacionamento, onde eu reclamava de várias coisas que faltava no nosso relacionamento, como, por exemplo, diálogo foi sempre uma coisa que não existia. Eu sempre fui uma mulher que gosta muito de conversar. Gente, vou parar rapidinho aqui pra falar um negócio pra vocês. Eu tô contando, eu tô com vontade de cagar. Vocês não estão entendendo. Tão nervosa que eu tô de contar isso. Vocês não estão entendendo. Eu tô perdida aqui no que eu tenho que falar. E tô com dor de barriga. Quando eu era adolescente, eu tinha um parâmetro de que eu gostava de homens sérios, fechados. Coisa assim de filme adolescente. O cara é difícil, inacessível, essas coisas assim. E na teoria isso era até que legal, mas na prática eu vi que ter uma pessoa dessa do seu lado não funciona muito bem. A maioria das nossas brigas no relacionamento desde o início era sobre isso, porque a gente passava longas horas sem conversar. E quando tava pessoalmente, a gente também não conversava. A gente ficava assistindo anime, dorama, essas coisas assim, mas não tinha assuntos do relacionamento, conversas profundas. Um dos episódios que acontecia bastante de discussão sobre a gente não ter conversa era a gente ia se falar por ligação. Ele dizia que tinha muitos problemas em conversar e não conseguia ter uma conversa fluida. Por mensagem. Então a gente meio que combinou apenas se falar à noite antes de dormir, só para dar uma recapitulada do dia. Sim, eu sei, isso é bem estranho, mas... E aí a gente só falava assim, como foi o teu dia? Você tá bem? O que é que você fez hoje? Etc. E aí o assunto morria. Isso me incomodava bastante, então eu começava a reclamar, a dizer que eu tinha assuntos para conversar com ele e eu até tentava falar desses assuntos, só que eles não desenvolviam. Então, diversas vezes, quando a gente começava a discutir em relação a isso, ele acabava se irritando e ele desligava e me bloqueava para eu não ligar para ele. Aí ele me bloqueava por mensagem, me bloqueava por ligação e eu ficava histérica, né? Porque eu acho que eu tinha o quê? A gente começou a namorar, eu tinha 17,
tinha 19, então eu ficava pirada, sabe? Porque eu achava que ele não me amava mais e ele ia terminar comigo e eu precisava me retratar. Então todas as vezes que isso acontecia, eu pedia desculpa. Dentro de mim, eu comecei a interiorizar que eu precisava me adequar mais a isso, que eu não estava sendo compreensiva, que era uma limitação dele, mas ao mesmo tempo eu achava muito estranho o fato de duas pessoas estarem namorando há 2 anos e elas não terem assunto em comum, o companheiro não desenvolver assunto, mas com outras pessoas ele conseguia desenvolver com amigos ou até com outras garotas. Eu achei que o problema era eu, que a gente não tinha assuntos em comum, então eu comecei a adentrar o universo dele. Eu gostava muito do universo do K-pop. Parece tão... Gente, parece assunto tão white people problem, tão coisa assim, ai, problema de adolescente, falando assim em voz alta. Eu gostava bastante de K-pop, de livros de romance, gostava muito de dorama, mas ele não gostava de nada disso. Até aí, ok. Vamos avançar no tempo que ele teve um problema com a família dele. E aí, por causa disso, inicialmente, ele quis terminar o relacionamento comigo, porque não queria me envolver nos problemas dele. E eu pensei assim, não, claro que não, se a gente se ama de verdade e ele tá num momento difícil, irei apoiá-lo. Conversei com os meus pais, a minha mãe não concordou que ele fosse morar lá, mas o meu pai achou que eu poderia apoiá-lo nesse momento. E aí nós começamos a morar juntos. Tinha coisas que incomodavam bastante, como ele acordava sempre muito tarde, ele não ajudava nas tarefas domésticas. E mesmo que a gente conversasse, mesmo que houvesse assim uma divisão de tarefas, não existia esse acordo. Então isso já foi um ponto alarmante, mas que não sei porque eu deixei passar. E aí a gente, obviamente, como o contato estava 24 horas, a gente começou a discutir bastante, principalmente porque ele queria ficar jogando o dia inteiro e ele estava desempregado. Então ele passava o dia inteiro jogando em casa enquanto eu tava trabalhando. E isso foi piorando porque parecia que ele tinha como se ele tivesse criado um bloqueio de estar naquela realidade que ele odiava de estar ali. Uma coisa também me fez entender um pouco de quem ele era. Teve um momento que, como a gente não tava tendo nenhuma conexão, eu tentei novamente adentrar o universo dele e tentei aprender a jogar, né, os jogos lá que ele jogava. E diversas vezes ele gritava comigo na call, junto com outras pessoas ouvindo. E aí eu me distanciei, por algum motivo que eu não faço ideia. Eu não queria deixar aquele relacionamento morrer, então eu tentava de outras formas da gente tentar se conectar, mas parecia que ele queria conversar mais com outras pessoas e etc. E ele ainda estava desempregado. E mesmo que ele arranjasse empregos, ele sempre entrava em trabalhos e por algum motivo, assim, que ele começava a dizer que ele estava com crise de coluna, que ele estava se sentindo muito mal, que ele não conseguia continuar, ou que ele estava tendo crise de ansiedade, ou que o trabalho era muito tóxico, e ele dizia que não conseguia continuar, e eu tentava entender o lado dele e apoiei que em alguns momentos ele pudesse deixar o trabalho e descansar um pouco, mas eu sempre continuava no meu trabalho, que eu trabalhava na época, que era um call center,
E vocês sabem, né, que o call center... vocês sabem. Então eu também tinha as mesmas coisas que ele, ansiedade, pânico, e chorava horrores, sofria questões tóxicas com supervisores, de outras pessoas lá do meio, mas eu precisava pagar minha faculdade, então eu tinha um objetivo e eu não queria desistir. E nessa altura do campeonato a gente já tava assim, ó, extremamente desconectado assim, e era um relacionamento muito, muito estranho, que sobrevivia de contato íntimo, às vezes, e assistir uns filmes, e é isso, e era isso. E aí entra a parte onde eu sei que eu estava totalmente errada de fazer isso, mas é uma parte da história que é importante. Eu conheci um rapaz e ele forneceu todas as coisas que uma garota carente dentro de um relacionamento precisa. E como eu estava insatisfeita no meu relacionamento, mas por algum motivo que na época eu ainda não sabia o porquê eu não conseguia terminar, eu decidi que ia ter um envolvimento com esse rapaz. E não só com esse rapaz. Eu acho que eu acabei ao longo do tempo me envolvendo, sei lá, com 5. Achei que eu estava no controle de todas essas coisas, que ele não iria descobrir. Sim, ele descobriu. No dia que ele descobriu, ele me perguntou de uma forma calma, e eu, obviamente, neguei. E ele me mostrou todos os prints, todas as coisas que ele sabia, e ele disse que não ia conseguir ficar comigo. A gente teve uma baita discussão que durou várias horas, muito choro, muita crise. E nessa vez foi a primeira vez que eu vi o quanto ele poderia ser agressivo e poderia ser um perigo. Eu lembro que ele tava com tanta raiva de imaginar as coisas que eu fiz, de que não foi com uma pessoa só, e que foi com várias, e que ele não conseguia digerir, que eu era tão horrível daquela forma. E eu lembro que ele ficou meio que respirando fundo, sabe? Olhando para um canto e para outro. E aí a porta do quarto da minha mãe tava trancada. E ele chutou e arrombou a porta do quarto da minha mãe com raiva e meio que espitacou a madeira da parede. E eu só fiquei me perguntando como é que eu ia explicar aquilo pra minha mãe, e fiquei atônita de não entender o que estava acontecendo. Eu lembro que eu coloquei assim o dedo na cara dele, assim, apontando, e ele falou que era pra eu parar de fazer isso. E eu continuei. E ele segurou a minha mão com muita força. E eu pedi pra ele soltar. E meio que fiquei assim me debatendo, né, pra ele soltar. E aí ele me imobilizou contra a cama. E tava me segurando com um pouco de força, dizendo que eu precisava parar, que eu estava descontrolada. E que só tinha me segurado daquela forma porque eu estava fora de mim. Eu lembro que ele disse que só tinha uma forma de ficar bem. Eu lembro como se fosse hoje essa frase. Ele disse assim, eu acho que a gente só vai conseguir ficar bem se a gente tiver um bebê. Topei com muito medo de fazer isso. E eu ficava várias vezes dizendo que queria, que não queria, que a gente deveria desistir, que eu não estava confortável com isso. Depois de 3 meses que a gente tentando, eu desisti, porque eu estava cansada de tentar, assim, por tantos meses. E foi no 3º mês que eu descobri que eu estava grávida de 4 semanas. A gravidez, ela foi horrenda. Ele estava trabalhando e ele novamente disse que estava
passando por uma crise de pânico no trabalho e pediu novamente para sair, e eu, bem otimista, disse: tudo bem, eu vou te apoiar e depois a gente vê o que a gente faz. Acho que dá. Eu acho que eu tava com 4 meses assim de gestação, e ele passou o resto da minha gestação desempregado. Eu tava de home office, contribuiu com nada da criança. As coisas que eu comprei foi com o meu trabalho e a minha mãe que me ajudou. E para não dizer que ele não comprou nada, ele comprou fralda, assim, no início. Quando a nossa filha nasceu foi pior ainda, porque na época, quando ela nasceu, ele estava trabalhando no shopping, num restaurante. Então ele sempre estava muito cansado, ele precisava descansar para dormir no outro dia. Então não tinha essa dele acordar de madrugada e pegar ela, ou quando ele estivesse em casa, ele fosse ficar com ela. Quando ele estava em casa, ele ia fazer as coisas dele e não ficar com ela. Então, depois que se não me falha a memória, ele foi demitido novamente. Então, mais uma vez, ele forçou, na verdade, né, para ser demitido, porque ele botou vários atestados dizendo que estava mal novamente pela milionésima vez. E mais uma vez ele estava desempregado e eu estava suportando todas as contas sozinha. E para além das brigas, do fato dele não ser um pai presente, dele não fazer com as obrigações paternas, a gente brigava bastante, pois a minha libido estava bloqueada completamente, óbvio, né? Então tínhamos muitas brigas sobre isso. E teve diversas vezes que, em inúmeras discussões, ele dizia que ninguém iria me querer se eu não sentisse vontade de ter contato íntimo, que eu nunca iria conseguir ter nenhum relacionamento com ninguém estando dessa forma, que eu era anormal. Ele me deixou extremamente endividada. Ele estourou meus 2 cartões de crédito e um cartão de crédito da minha mãe. O cartão de crédito da minha mãe ficou em R$7.000. Os meus cartões de crédito, um era em 4, o outro era em 3, e ele não comentou em nenhuma das compras que ele fez. Eu precisei tirar um empréstimo de 10.000, outro de 8.000, outro de mais 10. Então, assim, fiquei extremamente endividada. Hoje em dia não consigo pagar nenhum desses empréstimos. Acho que vocês vão se perguntar assim: mulher, como é que tu aguentou viver tudo isso, todas essas coisas horríveis? Ele não era ruim o tempo todo. Como nenhum cara, como nenhuma pessoa nunca é ruim sempre, em todos os momentos. Então, eu sempre tinha esperança de que ele ia mudar, de que a gente ia ficar bem, que o nosso relacionamento ia melhorar, que eu realmente acreditava que o fato de nós tínhamos uma filha, ele poderia ser uma pessoa melhor, que eu poderia ser uma pessoa melhor, que nós poderíamos melhorar, né? Mas, na verdade, eu acho que filho, ele vem para mostrar o melhor ou o pior lado da gente. Eu não conseguia mandar ele embora da casa da minha mãe, então eu falei para ele que a gente tinha terminado, que nós não íamos ter nenhum tipo de contato, que eu ia tentar seguir a minha vida e que ele fizesse o mesmo, e que um belo dia, quando eu conseguisse mandar ele embora, ele iria. E aí ele meio que concordou, porque eu meio que ficava com pena, sabe? Porque ele não tinha pra onde ir, essas coisas assim, e tava desempregado novamente pela, sei lá, milionésima vez. Mas o que fez eu sair dessa relação foi um dia muito específico, que eu lembro também desse dia como se fosse hoje. Eu tava na mesa e ele tava no quarto da frente, que era meio um quarto barra banheiro, e ele tava se olhando no espelho porque ele tinha feito uma tatuagem e etc. E eu tava falando com ele sobre Saori, enquanto ele ficava posando na frente do espelho, vendo os músculos dele, a tatuagem dele, etc.
E eu me irritei com essa cena, bati muito forte na mesa e disse: mano, eu não disse mano, né? Eu disse um palavrão. Dá pra você prestar atenção no que eu estou falando? E aí só que eu falei muito alto e eu falei extremamente irritada, extremamente hostil. E ele veio na minha direção e falou de uma forma muito agressiva e ele ia fechar as mãos no meu pescoço. Na hora que ele ia fazer isso, Saori apareceu, ela viu essa cena, começou a chorar. E eu pensei assim, no milésimo de segundo, essa é a minha chance de eu mandar esse cara desaparecer. Se eu não fizer isso agora, eu não sei quando eu vou ter essa chance novamente. Eu peguei a minha filha no colo e aí eu disse: eu vou atrás da minha mãe. Quando eu voltar, eu quero que você desapareça e nunca mais retorne pra aqui. Gente, eu saí de casa descabelada, com roupa de pijama. Minha filha tava só de calcinha. Eu chorava muito, muito, muito desesperada. Minha mãe não entendia o que tinha acontecido e eu expliquei pra ela e etc. Ele realmente foi embora. A minha vida melhorou infinitamente depois disso. Mesmo que a minha vida tenha melhorado infinitamente, ainda é muito difícil o pós. Principalmente porque agora eu estou num novo relacionamento, então qualquer coisa é um gatilho, qualquer coisa é desesperador. Mas esses detalhes eu vou deixar pra conversar com vocês em outro vídeo, porque vai ser uma história intensa também. Mas foi essa a minha história. Eu acho que eu não tenho nenhuma frase motivadora pra dizer pra você que tenha passado ou está passando por um relacionamento tóxico, mas não espera que ele avance em você pra você sair desse relacionamento. Obrigada pra quem assistiu até aqui. Não foi fácil gravar esse vídeo, mas obrigada você que pôde me escutar. E até o próximo vídeo.